Fui fazer o vestibular de jornalismo para matar o tempo até ter idade para fazer diplomacia. Mas no segundo ano da faculdade, o diretor da sucursal do Correio da Manhã do Rio de Janeiro, em São Paulo, pediu a indicação de um jornalista para um dos professores da faculdade, que me indicou, aí eu fui no Correio da Manhã, fiquei, estou ficando até hoje. Eu me lembro mais mesmo, foi a noite do golpe que eu passei com o DKV emprestado pelo meu pai, circulando entre o Palácio dos Campos Elíseos, que era a sede do governo estadual e um dos focos da conspiração, e o quartel do 2º Exército, que então era no centro da cidade, ali na Conselheiro Crispiniano, bem no centrão velho da cidade, para acompanhar o que estava acontecendo até durante a madrugada. Eu conheci o Rossi nos anos 60, quando ele chegou do Estadão, vindo do Correio da Manhã, onde ele já era um repórter que tinha alguma reputação. Todos os meus subordinados eram mais velhos do que eu, o que era efetivamente assustador, inclusive porque havia repórteres veteranos, e eu, que era um foca completo, chefiando essa gente. Eu tinha uns 18 anos, ele devia ter 20 e pouco, 23 por aí. Era o chefe de reportagem e editor local do Estadão, né? Apesar de ser muito jovem, ele foi o mestre da minha geração de repórteres, né? Muito companheiro. Por exemplo, se alguém não tinha uma caneta Bic, ele tirava 2 canetas Bics que tinha no bolso e emprestava. Se alguém não tinha acabado o papel para anotação, ele passava uma parte do papel dele. Ele era uma pessoa muito generosa nessas pequenas coisas. E ele dava oportunidades para os mais novos, né? E ele corria risco. Também me lembro um dia, ele teve que sair, ele virou para mim e falou: Ricardinho, senta aí, você vai ficar no meu lugar e vai editar o jornal hoje, a editoria local, né? Eu nunca tinha feito isso na vida, não tinha a menor ideia. Foi uma liderança desde o começo, reuniu jovens repórteres em volta dele. Eu lembro que estava todo mundo reunido em volta da mesa dele, no meio da redação, um rádio grande que tinha lá, e aí teve o pronunciamento do general Costa e Silva, anunciando o AI-5, né? E procura de qualquer forma atingir o regime e precisamos defender, baixar um ato institucional. E na mesma noite apareceram militares lá e começou a censura, começaram a prender gente, começou a sumir gente. E eu me lembro que nessa noite nós saímos como sempre, fomos para um bar, né? Ele foi com a gente até a porta do bar e foi embora para casa. E a última frase dele foi essa, né? Cuidado, meninos, a brincadeira acabou. Um dos cortes pela censura que mais me chocou foi numa matéria sobre o surto de meningite em São Paulo. Não era uma matéria de denúncia, era uma matéria de informação factual, buscando chamar a atenção do público e das autoridades para a necessidade de tomar providências em relação a uma coisa que era de extrema gravidade. Agora, por que foi censurada, eu não sei, mas eu imagino que seja para não manchar a reputação do Pra Frente Brasil, do Brasil Grande, que era o que a ditadura militar tentava vender, né? Em 71, com o aumento da censura, as editorias de política em geral diminuíram, e para abrigar a publicidade do jornal, era preciso abrir mais espaço. O esporte acabou ganhando com isso. E como aumentou demais o trabalho, eu propus a transformação da seção de esporte num departamento de esportes. Fui chamado pelo César Costa, que era o diretor da área de redação, para dizer que meu projeto tinha sido aprovado e que a editoria, ou a subchefia de futebol, deveria ser ocupada pelo Clóvis Rossi, que até então era o chefe de reportagem. E só aí eu soube então que o Clóvis tinha sido exilado para o esporte. Houve uma época um certo desconforto entre uma parte da redação, ou enfim, jornalistas basicamente mais jovens, e o comando da redação. Em consequência desse desconforto, chegou um momento que eu me vi meio que forçado a pedir demissão do cargo de chefe de reportagem, editor de assuntos gerais,
porque um repórter meu fez uma reportagem incorreta, denunciando um cidadão qualquer como se fosse parente do Maluf, que teria cometido uma irregularidade. O cara não era parente do Maluf, o Maluf exigiu desmentido, etc. e tal. E eu, para não entregar o repórter, preferi entregar o cargo. Até que, durante o incêndio do edifício Andraus, o Quartino de Moraes, que era o chefe de reportagem, estava no local acompanhando e orientando a cobertura. Na reunião de pauta das 6 horas da tarde, o Pedreiras, que era o diretor de redação, queria saber quem é que iria editar aquele material do incêndio, que era a grande reportagem do dia. Eu sugeri o Rossi. E mais tarde ele chamou a mim e ao Frederico Branco e disse: chama o gênio de vocês lá, manda ele editar o incêndio. Saí em 77 porque me recusei a participar de um desses passaralhos que hoje tão comuns nas redações. Chegou uma hora que nós entregamos nossos cargos e nos demitimos, né? Foi isso. Muitos de nós, o nosso grupo, acabamos saindo cada um para um lado. Eu me lembro que eu fui para a Alemanha como correspondente do Jornal do Brasil, né? E alguns colegas, entre eles o Clóvis Rossi, foram para Brasília trabalhar na sucursal do Jornal do Brasil em Brasília. Aí foi um recomeço para todo mundo. Em 77, ainda no auge, né? Um dos piores momentos da ditadura. Até que o Mino Carta, estruturando uma Isto É de mais parruda, nos chamou. E foi na época em que surgiu o movimento dos metalúrgicos do ABC, liderado pelo Lula, né? E várias coisas que vieram na sequência, depois a criação do PT, a criação da CUT, né? E nós fomos da Isto É direto para o Jornal da República, que foi criado pelo Mino durante um jantar, né? O Mino virou para a equipe e falou: vamos fazer um jornal diário. Esses jornais que tem aí são muito ruins. Ele foi muito crítico, tinha razão. E resolveu fazer um jornal que foi ótimo, foi uma maravilha de jornal. Da Isto É, o Mino me levou para o Jornal da República, o Jornal da República fechou, aí a Folha me chamou. E acho que o Cláudio Abramo, eu nunca soube direito quem que foi o responsável, mas acho que foi o Cláudio Abramo. Aí fui para a Folha, isso em 1980, são 35 anos de Folha. Foi lendo os artigos dele que eu tive a ideia de ser correspondente estrangeiro. Isso era no início dos anos 70, e eu ficava impressionado com o Clóvis. Cada dia ele estava em alguma parte do mundo, onde tivesse uma crise, uma guerra, ele estava lá. Ele sempre foi um repórter do mundo, né? Grandes conflitos, a passagem de ditaduras para a democracia, que marcou muito a vida dele. Essas matérias me agradaram particularmente porque eu participava da festa. Argentina, Uruguai, Brasil, Chile, Bolívia, Paraguai, América Central, Guatemala, Nicarágua, El Salvador, depois na Europa, Espanha, Portugal e finalmente África do Sul. O Rossi é um homem que cada vez que ele viajava, ele montava imensas pastas com recortes, sempre humilde em relação àquilo que foi produzido antes dele, para aquele determinado país, para aquela determinada pessoa. Eu lembro da questão da crise aguda na Argentina, na virada para o século XXI, que ele fez uma cobertura bastante intensa e muito preocupada com a situação das pessoas que estavam nas ruas, batendo panelas e acabaram derrubando os governos. Então, acho que ele trouxe assim, uma visão bastante forte daquele momento que merecia. Peguei um avião e fui para Buenos Aires e acompanhei aquilo tudo e fiz uma página relatando até a queda do De la Rua, os incidentes, etc. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, porque ficou muito completo. Ele é uma pessoa muito aguda, assim, né? Muito perspicaz, vai nadando de braçada assim, em muitos temas. Uma das matérias que eu tenho bem na memória, e agradavelmente na memória, do campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia. Foi em 2002, quando Israel reocupou os territórios palestinos
E eu consegui ir com um grupo de jornalistas estrangeiros, um holandês e um belga, conseguimos ir até o campo de Jenin e eu fiz uma reportagem que me deixou muito angustiado. Como é que você, não estando presente na hora, pode determinar qual era a versão correta? E há sempre uma pressão muito grande em Israel, Palestina, há uma pressão muito grande dos dois lados para tentar influenciar o noticiário, para fazer patrulhamento sobre o noticiário e tal. Nós estávamos entrevistando o embaixador dos Estados Unidos na Guatemala e de repente abre a porta do gabinete do embaixador e um segurança americano grita que estão jogando rockets contra a embaixada, foguetes contra a embaixada. Vão todo mundo para o chão. Eu acho que foi a única entrevista que eu fiz na minha vida deitado. Uma das coisas que eu me lembro perfeitamente é que eu e ele nos revezávamos como repórter carrapato da candidatura Jânio Quadros em 85. Então o Rossi ele ficava sentado na muretinha com todos os outros repórteres esperando que acontecesse alguma coisa, mas foi uma candidatura que praticamente não aconteceu nada. Então, por exemplo, ele era repórter como todo mundo. Tem tantas décadas de carreira e continua sendo repórter. E o Clóvis, quem conhece, sabe que ele é repórter mesmo. E você vê uma molecada ali na porta do hotel esperando o ministro tal sair, ou a presidente, enfim, e vai estar lá o Clóvis com eles. Você vai ver porque ele tem quase 2 metros. Eu acho isso invejável na posição dele. O Clóvis tem fome de notícia, muita fome, e o mais impressionante é que ele nunca perdeu isso ao longo de uma estrada muito comprida, que é a estrada dele. É difícil você reunir no mesmo profissional algumas qualidades invejáveis como jornalista. É impossível você terminar de ler um texto do Clóvis Rossi sem saber exatamente o que ele quis dizer, o que ele está reportando ou, no caso de uma opinião, o que ele está pensando a respeito. Ele tem um texto absolutamente claro, cristalino. Acho que ele tem essa capacidade de ser didático, né, de transformar as colunas em conversas, né? Acho que isso atrai a leitura. Acho que ele é um ponto de referência para os leitores da Folha, né? Acho que ele expressa isso. E acho que ele consegue fazer isso por conta desse domínio que ele tem, né, dessa facilidade de trafegar por vários mundos e não ter medo, e ter curiosidade, basicamente ter muita curiosidade. Clóvis não é um sujeito de olhar para a árvore, para o pequeno, para a miudeza, para o trivial. Ele é um cara de sempre procurar o grande retrato da situação. Eu acho que ele se preocupa em ter essa visão mais global, mais dinâmica do que está acontecendo. Eu acho que isso faz dele um repórter com muita versatilidade, né? Ele é muito rápido também, é impressionante a produção dele. Chega a ser irritante pela facilidade, pela velocidade com que ele se desembaraça do que é pedido para ele e do que ele mesmo propõe. Se deixar, ele faz o jornal inteiro sozinho. Ele tem uma rapidez de produção de texto, então enquanto você está lá penando para terminar o seu primeiro texto, o Clóvis já mandou 5 textos e a coluna dele. Na hora que eu tenho a primeira informação sobre o que eu pretendo escrever, seja matéria, seja coluna, eu começo a escrever mentalmente. E aí, à medida que as informações vão aparecendo, eu vou refazendo a matéria mentalmente. Na hora que eu sento para escrever o texto definitivo, já está quase tudo mais ou menos memorizado. É como você ter um teleprompter inexistente na tua frente na hora que você vai escrever. Fomos a Brasília entrevistar o Lula, que então era presidente candidato à reeleição. Saímos de São Paulo na véspera. Às 8 horas do dia seguinte, o Clóvis já tinha tomado café com o ministro da Fazenda, ele já tinha a principal reportagem de economia da edição do dia seguinte. Ou seja, enquanto todo mundo estava lutando ali para abraçar a tarefa de entrevistar o presidente, o Clóvis já estava no trabalho que é o que ele gosta, que é o seguinte: olha, eu quero saber o que vai acontecer. Se ele gostava demais de uma determinada figura pública, nem por isso ele a favorecia no momento que ele iria montar um texto para ser publicado. Então, uma profunda honestidade. Acho que foi a única vez que tivemos uma divergência mais séria, foi quando eu estava no governo, e ele escreveu uma coluna que ainda escrevia sobre o Brasil, né? Detonando com o Brasil, sabe? Criticando. Ele sempre foi muito crítico, muito cético, né? Uma característica dele.
E foi uma época que as coisas estavam bem, né? 2004, por aí. O país estava crescendo. Eu liguei para o Tavinho, o diretor lá, e falei, eu quero responder esse negócio do Rossi que eu não concordo. Aí aconteceu uma coisa engraçada, eu escrevi uma coisa muito dura e fui mostrar para o Lula, né? Porque eu estava trabalhando no governo, não podia fazer as coisas sem consultar o chefe, que era ele, né? Aí ele leu e falou, você não vai publicar isso não, eu vou jogar fora esse negócio aqui, porque você é muito amigo dele, vocês vão brigar, você não vai resolver nada, né? Eu não acho legal. Eu falei, não, só vim te mostrar, em consideração a tua posição aí, mas eu vou publicar. Eu já combinei com a Folha, falei, bom, você que sabe, o problema é teu, você vai assinar, o problema é teu. E aí saiu, né? E muita gente achou que eu tinha rompido com o Rossi e tal. Não foi isso. A mulher dele, que é minha madrinha de casamento, a cara ficou mais chateada do que ele. Ele não ligou para isso não, porque ele sabe que o jogo é esse mesmo. Cada um tem a sua posição, a sua opinião. Né? Ele tem essa preocupação de estar aberto, né? Estar poroso a essas diferentes visões, mesmo que muitas vezes o que ele escreve não seja unanimidade, que eu acho que não é. Mas isso aí é o valor da crônica, da coluna. Eu acho que é um grande modelo de jornalismo sério, né? De jornalismo competente, dedicado. As coisas não acontecem por acaso, ele não ganhou essa fama, esse prestígio, os prêmios e tal à toa. Não foi por sorte. Ele realmente se preparou. Não sei se a ligação era para mim ou para o Márcio, provavelmente para o Márcio White. E a gente estava conversando e alguém falou, Márcio, é o Clóvis Rossi no telefone. E o Clóvis tem esse sotaque paulistano, da Moca, Brás, Bexiga, Barra Funda, enfim, daquela região, é muito arraigado até hoje, um sotaque muito forte. E uma diversão nossa, minha e do Márcio na época, era imitar o Clóvis, porque ele tem um timbre muito característico. Eu não sei se eu ou o Márcio imitamos ele, alguma coisa, eu já sei o que o Clóvis vai falar, ele vai dizer, o ministro fulano de tal é um idiota. Aí a gente fez essa imitação, e aí quando viu o telefone estava fora do gancho, e o Clóvis provavelmente ouviu a gente imitando, e aí quando atendeu, acho que ele ficou bravo com o Márcio, eu não lembro direito.